Fala, meus nobres, sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino, tenho 41 anos, sou pardo, de cabelos pretos e tenho uma estatura mediana. Hoje, eu estou trajando uma calça jeans e camisa preta. O ambiente de aula que nós estamos hoje é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os gases do efeito estufa e o desequilíbrio no aquecimento global. Então, vem comigo nessa viagem. Bem, primeiro de tudo, você precisa entender que quando a gente fala em radiação solar, é a designação dada à energia radiante emitida pelo Sol. Então, aqui na nossa figura, quando você olha para o Sol e você vê todos esses raios sendo emitidos em direção à Terra, nós designamos o termo radiação solar justamente relacionado a essa energia radiante emitida pelo Sol, tá bom? Então, assim, essa energia, ela determina a dinâmica dos processos atmosféricos e climatológicos aqui na nossa Terra. Então, entenda que a radiação solar, ela se propaga por ondas eletromagnéticas, tá? E que isso depende do comprimento de onda. Então, dependendo do comprimento de onda, ela vai ser composta ali de infravermelho, do visível e do ultravioleta. Bem, o ultravioleta, apenas por curiosidade, tá? Ela é constituída de 3 faixas de comprimento de onda: o UVA, o UVB e o UVC. Esse UVB você já deve ter ouvido falar aí nos seus estudos, porque justamente ele que é o responsável pelas queimaduras e vermelhidão do corpo, tá bom? Só a título de curiosidade. Mas então, onde que eu quero chegar fazendo essa introdução? É que todos os objetos, eles emitem radiação eletromagnética, que também é chamada de radiação térmica por causa da temperatura, tá? Então, assim, justamente essa radiação que é uma das formas de propagação de calor. A gente estudou lá na física que não só a radiação é uma das formas de propagação de calor, mas existem outras 2 formas, que é a condução e a convecção, tá bom? Mas é só a título de curiosidade. Bem, então voltando aqui para a nossa tela. Todos esses raios sendo emitidos aqui pelo Sol, entendo que menos da metade dessa radiação solar chega à superfície. Então, se você pegar essa primeira setinha aqui, você vai ver que a outra metade está sendo dissipada, tá? Pois bem, quando essa radiação solar, a outra parte, consegue chegar até a atmosfera terrestre, apenas metade é refletida de volta para o espaço. E isso, eu estou falando dessa setinha aqui, ó. Quando ela chega até aqui, essa daqui, ó. Ela vai e ela é dissipada de volta para o espaço. Os outros 25%, se assim podemos dizer, são absorvidos pelos gases da atmosfera. Aqui, ó, esses aqui, ó, toda essa região aqui, ó. E aqui do outro lado também de igual modo. Sabendo disso, que parte dessa radiação é absorvido pelos gases da atmosfera, nós imediatamente pensamos num termo, que é a retenção natural de calor na atmosfera. Então, justamente essa retenção natural de calor é que garante as temperaturas médias do planeta, tá? Então, todo esse sistema que eu acabei de falar para vocês, de efeito estufa, ele é natural, ele é considerado positivo e ele contribui para o maior equilíbrio térmico. Então, até aqui, tudo está funcionando perfeitamente. Então, a partir do momento que a gente pensa que esse efeito estufa é natural, você começa a se questionar. Então, aonde é que começa a dar problema? Tá? E eu vou te mostrar. Então, entenda que agora eu estou fazendo uma comparação entre efeito estufa natural, processo completamente natural, benéfico, de contribuição positiva para o equilíbrio térmico do planeta, agora versus o aquecimento global.
Então, onde que começa a dar problema? É a partir do momento em que nós temos um aumento na quantidade de gases lançados na atmosfera. E tudo isso é por interferência do homem. A partir daí, sim, ocorre um desequilíbrio no nosso efeito estufa. E, como consequência disso, provoca o aquecimento global. Tá. Bem, de posse dessa informação, temos alguns fatores que contribuem para isso. E o primeiro deles, que provavelmente você já deve pensar aí, que já deve vir na sua cabeça, é justamente o desmatamento e as queimadas, que é muito falado aí nas mídias e nas redes sociais. Tá? Não só as queimadas, mas como também a queima de combustíveis fósseis. Como consequência disso, que você já deve ter estudado lá em reações químicas, reações de combustão, reação de combustão de matéria orgânica sempre vai liberar CO2 e água. Então, quando a gente vem aqui para a nossa tela, e aí a gente vê essa parcela de contribuição do aumento dos gases, que é o desmatamento e a queimada, a consequência é a grande liberação de CO2 na atmosfera, aumentando a concentração desses gases. Isso é um dos pontos. Vamos para um outro gás também que influencia diretamente nesse aquecimento global. São os CF6. Você também já deve ter escutado isso em algum lugar aí nos seus estudos. Então, o CF6, a definição é clorofluorcarboneto. Então, isso daí ele é sintetizado industrialmente e ele era largamente utilizado em ar-condicionado, refrigerantes, aerosóis. Tá? Só que a contribuição para o aquecimento global foi tão grande, que já no final da década de 70, ali foi estabelecido o protocolo Montreal, que estabeleceu um controle rigoroso na produção e consumo, importação e exportação desse tipo de produto. E aí a consequência disso foi justamente a diminuição da utilização e comercialização desses produtos. Esse foi a segunda parcela de contribuição para o aquecimento global. Vamos para um outro gás. O SF6, também chamado de hexafluoreto de enxofre. E aí agora já vamos para cá, para essa outra parte, que é a indústria. Então, esse SF6, o hexafluoreto de enxofre, ele é amplamente empregado na indústria como isolante de equipamentos de alta voltagem. Só para que você tenha uma noção do poder que esse gás tem no aquecimento global, tá? Ele é 23.000 vezes maior que o CO2. Só daí para você ter uma ideia. Mas não tem só o SF6 não, tá? O hexafluoreto de enxofre. Também tem o PFC, que é o perfluorocarbono, que são subprodutos da fundição de alumínio e também do enriquecimento de urânio. Esse gás, ele vem substituindo o CF6, tá? Na produção ali de semicondutores. Então, de novo, apenas por curiosidade, o seu potencial de aquecimento ele é cerca de 6.000 a 9.000 vezes maior que o CO2. Olha só o prejuízo que ele causa. Bem, tem outros gases, como o metano. E esse metano, ele é produzido ali na decomposição anaeróbica de resíduos de esgoto. Tem outro também super potente no aquecimento global, que é os óxidos de nitrogênio. O mais conhecido é o óxido nitroso, que ele é produzido a partir do emprego de fertilizantes em atividades agrícolas. Então, notem que isso são exemplos de gases, tá? Em que contribui para o potencial de aquecimento global. Justamente esse é o termo, tá? Utilizado como um índice proposto ali pelo IPCC. Você já ouviu falar no IPCC? Eu te digo, o IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, é ele que descreve as características radiativas de todos esses gases aqui do efeito estufa. Vamos para a primeira questão, que é da VUNESP 2019. Créditos de carbono são unidades de medidas que correspondem cada uma a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Essas medidas servem para calcular a redução das emissões de gases do efeito estufa, GEE, e seu possível valor de comercialização.
Assinale a alternativa em que todas as substâncias correspondem a gases do efeito estufa GE. Letra A. Vapor d'água, CO, C8H16 e SO2. Letra B. CO, O3, HNO3 e CF6. Letra C. O2, CO2, NH4 e NOx. Ou letra D. Vapor d'água, NOx, C8H16 e SO2. Ou a letra E. CO2, CH4, NOx e CF6. Bem, para responder a essa questão, vamos analisar cada uma das alternativas. De imediato, nós já descartamos a letra A e a letra B. Por quê? Porque o monóxido de carbono, o CO, são indicadores de qualidade de ar. Então, só daí a gente já descarta a letra A e a letra B. Mas, em relação aos indicadores da qualidade do ar, o SO2 também se encaixa nessa descrição. Aí agora vamos para a letra C. Na letra C, apenas o CO2 e o NOx são considerados gases do efeito estufa. Tá? Gás oxigênio não pode ser considerado um gás de efeito estufa e nem o NH4. Letra D. Nesse caso, da letra D, dos gases citados nessa alternativa, apenas o NOx é considerado um gás de efeito estufa. Portanto, a resposta da nossa primeira questão é a letra E. Ela está correta. Beleza? Vamos para a segunda questão, que é da VUNESP 2007. A queima de combustíveis fósseis, carvão e petróleo, assim como dos combustíveis renováveis, etanol, por exemplo, produz CO2, que é lançado na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e possível aquecimento global. Por qual motivo o uso do etanol é preferível ao da gasolina? Bem, vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. O etanol é solúvel em água? Sim, o etanol ele é solúvel em água, mas não é por essa razão, não é essa a motivação. Até porque a motivação real do uso preferível do etanol é por ele ser um combustível renovável. Letra B. O CO2 produzido na queima dos combustíveis fósseis é mais tóxico do que aquele produzido pela queima do etanol? Bem, a letra B não pode ser porque o CO2 não é tóxico, beleza? Letra C. O CO2 produzido na queima da gasolina contém mais isótopos de carbono 14 do que aquele produzido pela queima do etanol? Bem, aqui vale uma reflexão rapidamente. Entendam que o petróleo tem ali a decomposição da matéria orgânica que leva anos e anos e anos. Então, é de se pensar que parte do carbono 14, devido aos anos, devido ao tempo, já decaíram para carbono 14. Diferentemente do CO2 ali produzido na queima do etanol, né, que faz parte do ciclo natural do carbono. Então, consequentemente, eles acabam tendo as mesmas proporções naturais de carbono 14, por essa razão não pode ser letra C. Letra D. O CO2 produzido na queima do etanol foi absorvido recentemente na atmosfera? Está correto, é exatamente isso. Então, a resposta da nossa questão é a letra D. Agora, só para ter certeza que de fato é a letra D, vamos ler a letra E? A letra E diz o seguinte: o carbono do etanol é proveniente das águas subterrâneas? É claro que não, queridos. A principal forma de produção do etanol é através da fermentação de açúcares. Beleza, queridos? Eu espero que tenha dado para entender aí essa questão. Na aula de hoje, nós vimos sobre gases do efeito estufa e o aquecimento global. São assuntos de extrema importância para o vestibular da UEA. Portanto, siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais.